A gente se conheceu já quando a gente estava morando junto, né? Porque a gente se conheceu em um mês, em outro mês a gente já estava morando junto. E a gente estava se conhecendo literalmente a partir daquele momento que veio morar junto. Ele foi lá me buscar, ele foi de moto. Eu peguei minhas coisas, tá em bolsa de plástico. E a gente saiu na moto, eu com as minhas bolsinhas, as minhas trouxinhas, não foi, Luiz? De plástico, um monte de bolsa. Coloquei uma aqui assim, pronto, enfim, a mudança de caminho era aquilo. Resumi em duas bolsinhas. Era. E também a gente chegou a se separar, né? Durante 7 meses a gente ficou separado. Então, assim, muitas coisas aconteceram, né? E final de semana tem, nós vamos para o bolão. Eu e casca de bala, derrubar o bolão. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 anos. Precisou contar nos dedos, Luiz. Pois é. Estamos aqui iniciando mais um vídeo. Tá gravando já? Acho que gravando. Tá. Tá gravando. Ah, tu gravou aquela bacana. Oi, minha gente! Iniciando mais um vídeo aqui no canal, pra vocês que não me conhecem, né? Eu sou Camila. E eu sou o Luiz. Gente, e esse vídeo a gente vamos contar pra vocês como a gente nos conhecemos. Exatamente. Como foi que se conhecemos desde o começo, né? Até hoje, né? Vamos Até fazer hoje. assim um pequeno resumo pra vocês poderem entender e nos conhecer um pouco melhor, né? Então, Porque estamos juntos há 9 anos. Né, Camila? É isso? isso mesmo. E assim, o começo de tudo foi assim. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, então assim, a gente tem uma diferença de idade de 5 anos, né? Isso. Aí daí eu comecei a estudar à noite. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Eita, peraí, Camila, tem quantos anos que você conheceu eu? 23. Eu não. Deixa eu ver, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Isso, você tinha 23, você vai fazer 32? Meu Deus, eu sei. Eu contando nos dedos. Não, eu sou ruim demais de conta. Tu tinha Eu tinha 23. E Luiz tinha 23 Tinha anos. 23 anos e Camila... Tinha 18. Tinha Certo. acabado de fazer 18, né? Aí daí eu trabalhava durante o dia como babá e à noite eu trabalhava durante o dia como babá e à noite eu estudava. Estava Isso. fazendo o ensino médio. Aí Luiz foi estudar lá. Tipo assim, Não, ele foi era não, novato, né? Não foi bem assim, não. Eu ia estudar em outra escola que não tinha nada a ver com aquela escola que a Camila ia estudar. Ainda entrei na escola, certo? Que fica aqui embaixo, aqui Que é mais perto da casa dele. Porque tipo assim, a escola que a gente se conheceu Na cidade- era no meu bairro, não era no bairro dele. Na cidade onde a gente mora aqui, tem uma escola aqui embaixo e tem outra lá em cima. Aqui, porém, é o seguinte, eu ia estudar nessa daqui de baixo, não tinha nada a ver, eu nem ia conhecer Camila, não sabia nem quem era Camila. Aí eu ainda entrei na escola, estudei, passei 2 dias estudando, mas desisti, não quis ficar nessa escola. Resumindo, fui para a escola que eu encontrei, conheci Camila, certo? Eu não sei se foi o destino, se foi Deus, não sei o que foi, só que fui. Simplesmente eu fui lá, simplesmente cheguei e fui. Então, minha gente, a primeira vez que eu vi o Luiz, ele estava sentado de frente da secretaria, né, com o pai dele. Então, assim, para mim entrar dentro da escola, tinha que passar primeiro pela secretaria, que aqui era a secretaria e no fundo eram as salas. Aí daí, nesse dia, eu até cheguei um pouquinho atrasada, porque como eu trabalhava, né, dependia muito do horário da mãe do menino, era babá, né, aí dependia muito do horário que ela chegava. Cheguei um pouquinho atrasada, mas quando eu cheguei, eu vi o Luiz lá de frente, né. Aí, tipo assim, como a gente, todo mundo se conhecia dentro daquela escola, né, e à noite não tinha muitos Só alunos. eu que era diferenciado, diferente. Tipo assim, Ele não apareceu, alienígena. tipo assim, eu pensava que ele não era aluno, e sim professor, que até porque quando eu cheguei perto Caramba, bicho, quer dizer que eu já era velho, né? Cara de velho, professor. Porque quando eu cheguei lá e eu perguntei às meninas que estavam no portão se já tinha professor, já tinha começado, né? Elas disseram, não, estamos esperando o professor chegar. Eu acho que ele pensou assim, professor aí chegando. Besta. Besta, viu? Mas daí, gente, o que foi que aconteceu? Aí eu fui pra minha sala. Aí chegando lá, tinha um colega, né? Que ele pegou e me chamou. Eu nunca tinha esse hábito de ir para a quadra, que a quadra tinha que passar de novo pela secretaria. Não tinha não. Não. Só Olha quando pra era. câmera, olha pra Não eles. tinha, só quando era aula de educação física, mas às vezes eu preferia ficar dentro da sala, porque como era à noite, gente, a gente era adultos, os professores assim não faziam muita questão da gente ir pra quadra mesmo, né? Mas assim, fui com ele, né? Ele me chamou, mas na verdade, Um amigo em comum. na verdade, esse amigo tava de olho em Luiz. Por coincidência, eu
quando eu fiz a matrícula, a gente não sabia que ia estudar na mesma sala, por coincidência. Quando eu entrei na sala, no mesmo dia, ou foi no outro dia, não sei, aí me deparei com ela. Ela e ele, que eles estavam passando para lá e para cá. Eles acham que eu estava observando. Passando para lá e para cá, para a quadra, que tinha lá uma quadra que tem por trás, e eu só vendo tudo, tem alguma coisa errada. E eu só calado, certo? Mas eu vi ela dentro da sala, por coincidência, não sabia que ia estudar na mesma sala que ela. Pode continuar. Aí, gente, no primeiro dia, né, que isso aconteceu, no mesmo dia, quando eu estava sentada lá na sala, ainda estava sem professor, a gente estava todo mundo lá esperando o professor. Aí Luiz entrou. Eu pensei que ele era o professor, assim que eu vi ele na porta, porque tipo assim, eu sentava na frente. Eu pensei que ele era o professor, né? Todo mundo também pensou. Só que ele pegou, de vez dele ir lá no birô, ele pegou e entrou lá pro fundo da sala. Não é professor, né? É aquela coisa, sem querer cortar o assunto aqui do caminho, é aquela coisa. É aqueles do fundão. Então eu ficava lá no fundo. Por exemplo, eu tinha um pouco de vergonha, receio, não sei o que, de ficar na frente ali. Todo mundo meio tímido e todo mundo ainda só um pouco, mas todo mundo ficava assim, olhando pra pessoa aqui na frente. Nossa, professor, tudo, olhar pra pessoa, ou então chamar você no quadro. Quem é que não tem? Eu quero saber quem é que não tem medo de o professor chegar assim na frente, todo mundo e vem cá no quadro. Aí, então quer dizer que na verdade era uma estratégia dele, né? De ficar lá no fundo. Porque eu sempre sentei na frente, né? Não era pra fazer bagunça, e sim sentar por que mesmo? Ih, bugou tudo aqui a cabeça. Pra se esconder. Não é se esconder não. Se sentava lá atrás não pra ficar com a turminha da bagunça, mas ficar tipo um pouco distante, pra assim, não ser chamado, alguma coisa assim. Vocês entenderam. Luiz, tu não conhecia ninguém lá não, na escola, né? Não conheci ninguém. Foi o primeiro dia da minha vida que eu entrei lá. Aí, gente, por assim, a escola era no meu bairro, então assim, eu já estudava lá, como eu já falei, há algum tempo, né? Então assim, eu conhecia todos os alunos lá, né? Menos Luiz. Quando o Luiz chegou, foi o aluno novato, né? Aí daí... Conheci todos os alunos lá. Ixi. Não eram muitos não, né, gente? Porque, tipo assim, a partir de uma certa idade, quando vai estudar à noite, né, colocar a partir de 18 anos pra cima. Segundo no meu tempo era, né? Não tinha adolescente, não tinha aluno de menor, era tudo aluno de maior e tudo deles trabalhava, né? Tipo assim... E também, por ser de maior, é por causa que era a turma da do EJA, era a turma do EJA, dos atrasados mesmo, né? Aí daí foi que aconteceu, né? No primeiro Camila fala dia. com certo fosse os piores alunos da vida, que não sabia dizer, não é assim não. Não, a gente tem nossos motivos porque a gente se atrasou, né? Eu mesma vou falar meu motivo, né? Quando minha mãe faleceu, eu era muito nova. E tu já vai entrando no assunto, calma, Camila. Eu tinha 11 anos. Então, assim, nesse tempo que ela adoeceu, né? Eu fiquei em casa cuidando dos meus irmãos, eu parei de estudar. Então, assim, por conta desse motivo, me atrasou bastante. Parou no tempo, né? Ela parou no tempo e eu também... por motivo de trabalho, eu tinha que trabalhar, tinha que decidir, ou trabalhar ou estudar, e não dá para fazer os dois, ao mesmo tempo, não tem condição, porque a pessoa chega cansada e não tem condição de ir para o trabalho, e não tem mesmo. Então assim, o que acontece? Aí eu optei em trabalhar por causa de din-din, bufunfa. Aí o que acontece? Aí a escola não me sobrava tempo para ir para a escola, realmente não tinha condição. Quem chega às 6 horas, 5 horas, não tem condição na época quando eu trabalhava. Então assim, é isso. E ela já falou a história dela, então vá. Então, minha gente, aí no primeiro dia, né? Aí teve um intervalo, né? Teve as aulas, aí depois da terceira aula, aí tem um intervalo, até as últimas duas, que era só 5 aulas que tinha. Aí daí, fomos para o recreio. E lá no recreio, né, esse amigo veio conversar. Quando ele viu mesmo que ele não ia ter chance com o Luiz, veio conversar, perguntando se eu não queria ficar com ele. Fala a verdade. Aí daí, ele perguntou assim, Camila, tu queria ficar com um aluno novo? Aí eu peguei e disse, não, ele deve ter namorada, né? Aí ele, mas se eu fosse perguntar ele se tu quisesse ficar com ele, né? Aí eu digo, não, porque se ele quiser, ele vem me perguntar, né? Eu não vou lá não perguntar se o menino quer ficar comigo. Aí nisso ele saiu, me deixou lá no recreio e foi lá onde o Luiz estava. O Luiz estava dentro da sala, o Luiz não tinha saído não. Foi lá conversar com ele, eu não sei o que foi que chegou assim do nada em mim, e disse, olha, tem aquela menina que... Não, foi assim, Camila, quando ficava, primeiro foi assim, ela não tá falando o começo. A gente tava dentro da sala de aula esperando os professores chegarem, que os professores chegavam por último, sempre. Aí o que aconteceu? Camila sempre ficava me olhando do nada na banca dela, ficava assim, olhando assim. Aí eu sentava olhando lá pra trás, que eu tava na frente. Aí tipo assim, aí ficava... Não quer nada. Aí ficava paquerando, olhando, sabe? Aí eu nem olhava quase, olhava assim, pronto, parava aí.
ela pegava e ficava olhando pra mim assim. Aí ficava. E disfarçando. Sim, aí eu olhava, punham assim, e eu só, o que essa menina quer me olhando assim? Então não, tem alguma coisa de estranho em mim, alguma coisa de errado. Aí de repente, esse amigo dela em comum, que ela tá dizendo aí, chegou de repente em mim. Olha, a menina quer ficar com você. E eu vou dizer a ela que você quer ficar com ela. Assim, sem eu dizer nada. Então simplesmente chegou e falou isso. Certo? Aí ele pegou, nisso ele saiu correndo, E aí eu foi. vi. E depois que ele foi falar com ela, ele chegou lá na banca onde estava sentado, né, na mesa, na banca, e disse assim, já está marcado lá fora. E eu nem marquei nada. Não digo que eu marquei com ninguém. Foi, nisso ele chegou pra mim, né? Ele chegou rindo, dizendo assim, pronto, Camila, ele quer ficar com você. Interessante que ele chegou pra Luiz dizendo, olha, ela quer ficar com você. Chegou falando uma versão pra mim, aí pra ela chegou outra. pra mim dizendo, ele quer ficar com você. Aí ele disse, pronto, olha, vai ser na hora da saída. Aí eu já fiquei com aquele negócio assim, né? E eu não tava... Tipo assim, porque eu não esperava, realmente, foi o primeiro dia. Eu né, também que eu tinha não. visto ele. E eu não tava nem esperando ficar com ninguém, nem olhando pra cara de ninguém, simplesmente fui estudar. Entendeu? Só que ela ficou olhando assim, de repente ele chegou, achei muito estranho, né? Aí no primeiro dia que aconteceu isso tudo, foi o primeiro dia que a gente ficou. Na hora da saída, né, eu fui descendo pra casa, tipo assim, aí era a descida e a subida. A minha casa era na descida e a dele era na subida, né? Em outro bairro. Tudo ao contrário, eu subi... Aí eu olhei pra trás, né, na hora da saída, eu olhei pra trás, aí ele vinha dando a volta na moto. Não foi, Luiz? Aí eu acho que ela ficou pensando nisso, será que ele vai descer, vai subir, eita. Então, ficou pensando. Aí nisso, gente, aí pronto, a gente ficou. E ele me deixou em casa. Não foi que me deixou Sim, em mas casa. peraí, quando ele falou isso, tu disseste o que era ele? Não, ele não Ele falou falou pra assim, mim. que eu ia ficar lá fora e tal. Não, eu disse pra ele que eu não queria, porque até porque eu pensei que você tinha namorado. Então eu já falei isso pra você, né? Que quando a gente se conheceu, né? E justamente quando assim que ele desceu da moto e a gente foi conversar a primeira vez, eu perguntei a ele se ele tinha namorado. Mas peraí, vem cá, mas por que você esperou então e ficou olhando pra ver se ele ia descer? Porque tipo assim, ele chegou pra mim e só falou, né, olha, na hora da saída ele quer ficar com você. Aí tipo assim, eu acreditei, né, porque tipo assim, ele falou pra mim uma coisa e falou pra Luiz outra coisa. Ele disse que era eu que queria ficar com ele pra ele e pra mim ele falou, olha, ele quer ficar com você, deu pra entender, né. Aí tipo assim, aquilo dali ficou, né, eu acreditei, e quando eu desci, né, pra casa, eu olhei, pra conferir se era verdade, né, o que ele falou, olhei pra trás, como quem não quer nada, pra ver se ele vinha, e nisso ele vinha. Aí quando a gente se falou pela primeira vez, que eu perguntei pra ele, né, a gente nos apresentamos, né, e eu perguntei se ele tinha namorada, e ele disse que não. Pronto, daí a gente ficamos, e ele me levou em casa, né, aí a gente ficou um pouquinho lá conversando. Aí nisso ele foi embora. No dia seguinte, a gente também ficamos. E, gente, não passou muito tempo. Tipo assim, a gente tava se conhecendo. A gente tava se conhecendo quando a gente resolveu morar junto. A gente se conheceu em março e em abril. Calma, eu falei errado. Peraí, foi muito rápido, entendeu? A gente se conheceu em março. As coisas estavam acontecendo muito rápido e... Muito rápido foi. A gente se conheceu em março, no final de abril a gente já estava morando juntos. Não recomendo, tem que conhecer a pessoa, não é dessa forma como a gente fez. A gente conhecer, nem se conhecer, já foi namorando, já foi ficando junto. E não recomendo. É tipo bom conhecer a pessoa, né? mesmo. Tipo assim, foi muito precoce, né? Precoce. A gente não se conhecia. E nessa precocice toda, já é 9 anos, né? Tipo assim... Entre os altos e baixos, que aconteceu já muitas coisas, mas é 9 anos. 9 anos. E tipo assim, né, as pessoas falavam pra gente que, pelo menos pra mim falou, né, as colegas de escola, a minha ex-patroa, né, ela falou pra mim que era muito cedo, que eu tava ficando doida, que era melhor ela me sugeriu até ficar na casa dela, né, porque ela sabia que eu não me dava muito bem, assim, com a convivência com a minha irmã. Eu morava com a minha irmã e o marido dela e os 2 filhos dela, né, pequenininho. Então, assim, a gente tava se desentendendo muito, não estava um clima legal dentro de casa. E, assim, por Luiz saber um pouco dessa situação, né, ele conversou com os pais deles e me chamaram. A mãe, o pai e ele me chamaram para vir morar com eles. Então, assim, no começo, né, tudo novo é novidade, né? Então, assim, era uma nova proposta para mim. E eu, assim, em partes, eu era, assim, sozinha.
Eu não tinha família, eu não tinha ninguém. A única pessoa que eu tinha contato era só com a minha irmã, e mesmo assim nossa convivência não era legal. Então daí a gente decidiu vir morar juntos. Isso. Depois de menos de um mês que a gente tinha se conhecido. E assim, foi tudo muito rápido, né? Aí a gente tava ficando ainda, ele não me pediu namoro, quando ele disse assim, olha, meus pais querem te conhecer. Lógico. Então assim, foi menos de uma semana que ele queria me apresentar para os pais dele. Então assim, eu falei pra minha irmã, né? Tipo assim, olha, ele já quer que eu vá conhecer os pais dele. Isso. Aí ela pegou e falou pra mim, olha, realmente, Normal, se ele isso. quer que você conheça os pais dele, então ele quer alguma coisa séria com você. Aí daí, né, eu vim conhecer os pais dele. Aí a gente conversou, né, eu e os pais dele. Muito recente, né, eu nem conhecia Luiz praticamente. E nisso, gente, eu voltei pra casa, né, e a gente continuou mantendo contato. A gente não tinha WhatsApp. Não existia, nem existia o WhatsApp. A gente se falava por MSN, mensagem normal, mensagem de texto. Mensagem de normal, de telefone, esses torpedos, né? Pronto, torpedo. A gente não existia o WhatsApp, veja só. Ixi, a gente fala como se a gente fosse antigo, pré-histórico, né? Aí daí, minha gente, não tinha Wi-Fi também, a gente não tinha internet. Não existia, em casa, né? Existia, mas assim, a gente não tinha em casa, acesso, né? não tinha acesso por ser, não sei, não tinha acesso. A questão é o seguinte, que às vezes por falta de conhecimento, nossas famílias não teve conhecimento e não tinha acesso. Aí o que a gente fazia? A gente trabalhava e cada um colocava crédito para mandar mensagem, torpedo, né? Esse torpedo, mensagem normal, como é que é? SMS, né? SMS. Normal. Então assim, a gente ficava, tipo, quando acabava o crédito era a maior agonia, porque a gente ficava se perguntando, caramba, eita, acabou o crédito, ficava desesperado para falar para falar com ela e ela falar comigo, e a gente trocando mensagens, só que de repente os créditos acabavam, certo? Aí à noite, qualquer hora, acabava os créditos e a gente ficava, poxa, tem que colocar de novo para a gente se conversar, porque era o único meio de a gente se comunicar. Isso. Era por SMS, né? É torpedo na época, então era muito, não é atrasado, mas a gente falava por isso. Então assim, basicamente a gente se conheceu já quando a gente estava morando junto, né? Porque a gente se conheceu em um mês, em outro mês a gente já estava morando junto. Então assim, teve muitas dificuldades. Por quê, gente? A gente não se conhecia, eu também não conhecia os pais dele, e os pais dele não me conheciam. Então assim, tinha que ter ali, não sei explicar pra vocês, né? Um tempo pra pessoa morar junto, e a gente não teve. A gente tava se conhecendo literalmente a partir daquele momento que veio morar junto. E engraçado foi quando, no primeiro dia, né, que ele foi lá me buscar, ele foi de moto, eu peguei minhas coisas, em bolsa de plástico, e a gente saiu na moto, eu com as minhas bolsinhas, as minhas trouxinhas, não foi, Luiz, de plástico, um monte de bolsa. Coloquei uma aqui assim, pronto, enfim, a mudança de caminho era aquilo, resumia em 2 bolsinhas. A gente não tinha nada quando a gente veio morar junto. E a gente morou muitos anos com os pais de Luiz, lá embaixo, né? A gente não no primeiro andar. Por questão financeira também, né, comigo? Porque tipo assim, eu trabalhava, né, como babá, ganhava R$200 por mês. Passava o dia todo, eu só saía à noite, às vezes não tinha hora de sair. E na época eu ganhava 850, na época o salário era o valor do salário, é isso? Era. Não é isso? Era. Aí, gente, o que foi que aconteceu, né? A gente passou muito tempo. Assim, teve muitas altos e baixos. Teve muitas brigas, muitos perrengues comigo, com os pais dele, a gente discutiu. Como todo casal acontece. Isso vai acontecer com vocês ou não. Vai acontecer com todos. Ninguém é perfeito. A gente discutia também por questões assim, besteiras, de ciúme, besteira não, ciúme da parte de Luiz. Hoje em dia ele melhorou bastante, mas ele era muito ciumento. Então assim, a gente estava se conhecendo, né? Então, assim, foi coisas que a gente nunca viveu antes, né? Tipo assim, a gente não tinha experiência, a gente estava ali na prática, eu nunca tinha morado com ninguém, eu nunca tinha tido um relacionamento tão duradouro, né? Quanto esse. Então, minha gente, depois de 2 anos, né? Eu engravidei, descobri que eu estava grávida. Então, assim, foi um misto de emoções, né? A gente não sabia ao certo o que esperar, né? Isso. Era muito novo, eu e ele era muito novo, né? E além do mais, morando com os pais dele, né? E outra coisa. Mas assim, aqui no vídeo a gente não pode alongar muito a história, a gente falou mais sobre nós dois, então assim, a gente não vai no vídeo aqui, a gente não vai alongar, então o que a gente vai fazer?
Se vocês quiserem a segunda parte, falando sobre a gravidez de Camila e o que aconteceu, toda a história, toda a trajetória, vocês comentam aí, deixa aí comentário aí, certo? O que vocês querem. Se vocês quiserem a história falando sobre a gravidez, beleza. Coloca. Porque assim, tem muitas coisas, né, gente? Durante esse tempo todo que a gente tava junto, como eu falei, a gente teve muitas discussões. É outra parte de história. E também a gente chegou a se separar, né? Durante 7 meses a gente ficou separado. Então, assim, muitas coisas aconteceram, né? E graças a Deus, né? Deus em primeiro lugar, tudo tem um propósito e estamos juntos novamente, né? Recomeçando. Pois é. Então, quem quiser a segunda parte, faz o que, Camila? Deixa muito like, se inscreve aqui no canal e deixa também seu comentário, que a gente vai estar trazendo aqui o vídeo que vocês gostariam de ver. E esse vídeo foi 100% real. A gente veio falando assim as coisas, né? Tipo assim, que a gente ia lembrando. Eu falava uma coisa, o Luiz falava outra que ele lembrava, né? Mas assim, basicamente a nossa história foi assim. A gente se conheceu no início de 2016. A gente se conheceu no início de 2015. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, o Luiz tinha 23. Estávamos estudando numa escola, né? Fazendo o ensino médio, o EJA, né? Terminamos juntos. E estamos juntos até agora. Isso mesmo. Temos uma filha, né? E assim, gente, quando a gente se conheceu, a gente já veio morar junto, né? Sem que se conhecer. Tu tá repetindo novamente? Só tô resumindo. Sim. Tipo assim, a gente se conheceu em março. Em abril a gente já estava morando junto, depois da Páscoa. A gente já estava morando junto. Tá bom. Então assim, gente, se você gostou do vídeo, né, de nos conhecer um pouco, te deixa convida a fazer parte da nossa família. Se inscreve e também no canal. E também outra coisa também. A gente não fez roteiro, a gente foi natural. A gente disse o que estava na nossa mente. Eu e ela também. Então assim, não tem roteiro, então a gente pede desculpas a vocês aí. Se o vídeo não ficou perfeito, né? Perfeito não, né? Mas perfeito só Deus. Mas se ficou bom, vocês peçam desculpa a vocês aí. É isso mesmo, gente. E Camila vai até finalizar aqui com vocês. Se quiser a segunda parte, como a gente já disse, comenta aí embaixo se vocês vão gostar da segunda parte. E eu tô aqui com a minha camisa, né? Olha, quem for de Pernambuco sabe que realmente essa farda é do estado. Então assim, quando a gente concluiu o nosso ensino médio, quando a gente nos conhecemos, né, foi numa rede estadual, né, a rede de escola estadual daqui de Pernambuco, e a gente usava todos os dias essa farda, inclusive quando a gente se conheceu, a gente estava usando essa aqui com ela, se não fosse, volta pra casa. Era desse jeito, era obrigatório usar a farda, né? E temos fotos também, gente. A gente tem foto. A gente vai colocar aí algumas fotos. Ela não colocou no começo, mas a gente coloca depois. Estamos aqui numa plena quarta-feira. Sem nenhum aluno até agora aqui. Não chegou nenhum aluno. Nossa salinha, né? Você não? Ah, é mesmo? Tem vídeo e tipo assim, quando a gente era o primeiro, praticamente a gente era o primeiro a chegar na sala de aula. Não tinha ninguém. A gente era o primeiro, a primeira pessoa a chegar lá e não sei porquê, é porque a gente gostava mesmo. Então a gente... Não, a gente foi os primeiros quando eu saí do trabalho. Eu depois saí desse trabalho, gente, porque tipo assim, eu não tinha hora de sair, de largar. E era ganhando só R$200 e não compensava. Eu saía de casa às 7 horas da manhã. E às vezes só chegava umas 7 horas. Não, Camila, não está dizendo que quando a gente chegava na escola, nós éramos os primeiros. Sim, Luiz, quando a gente já estava junto. Sim, tá bom, então resumindo. Entendeu? Porque tipo assim, quando eu trabalhava eu não tinha hora de sair, às vezes eu chegava um pouco atrasada. Mas depois que a gente já estava junto mesmo, né? Eu saí do trabalho e a gente passou a ir pra escola juntos. É isso. Vai finalizar. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e quer vir fazer parte da nossa família, te convido a se inscrever aqui no canal. Eu espero que tenham gostado, porque Camila me chamou pra fazer esse vídeo há uns 3 dias, minha perna, bora Luiz. 3 dias não, faz muito mais. Pedindo, faz muito. E espero que vocês gostem, certo? Deixa um like aí. Se inscreve aí no canal dela aí. E vai vir outros. Ixi, enrolei tudo. Vai vir vários vídeos falando sobre a vida dela aí, ela vai fazer. Então, não deixe de comentar. Comente a segunda parte aí do vídeo aí se vocês gostarem. E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.